Ofereço algo inestimável. Minha liberdade. Não, liberdade pode ser tirada. Como você bem sabe, ofereço conhecimento. Tudo que eu aprendi, eu lhe ensinarei. Em economia, matemática, filosofia, ciência. Eu nunca me esqueço das palavras de Marco Aurélio quando ele fala que você não é obrigado a ser a mesma pessoa que foi há 5 minutos atrás, reforçando a ideia de que você não tem que se manter o mesmo para agradar ninguém se a sua evolução é para frente. Hoje somamos 50 mil nesse canal. Tem uma obra do autor Alexander Dumas que me chama muito a atenção e que eu tomo às vezes como referência, que virou até filme. Acompanha comigo. O nome do filme adaptado é O Conde de Monte Cristo, onde acompanha a jornada de Edmond Dantès, junto com seu amigo de infância Fernand. Ambos crescem juntos, inclusive apaixonados pela mesma garota. Mas à medida que o seu amigo, Fernand, o vê crescer, Edmond, ele acaba tendo um sentimento de inveja, que acaba chegando no limite quando Edmond consegue conquistar o coração da menina que os dois desejavam, fora ter conseguido uma posição de destaque no navio onde os dois trabalhavam. É uma história de vingança um pouco básica, mas bem atemporal na verdade, porque Fernand, seu amigo, trama contra ele e ele acaba sendo lançado numa prisão-ilha e fica lá sofrendo durante anos, sem reencontrar a sua mulher amada, que acaba ficando com seu amigo Fernand, sendo prometida para ele. Mas o ponto interessante da história é agora. Edmond fica nessa prisão inescapável, sendo julgado por traição, onde a cada ano que passa o carcereiro entra na sua cela e o chicoteia até sair carne viva, como presente de aniversário. E lá se passam anos, até que ele, perdendo as suas esperanças, olhando só pela fresta das grades daquela prisão, ele então conhece um amigo inusitado. É um padre que foi exilado, assim como ele, naquela prisão. O padre ele tem alguns benefícios lá, inclusive o benefício de ter livros, acesso a leituras. E ali, naquela prisão, ambos prometem ajudar um ao outro a escavar a sua saída daquela ilha-prisão. Mas ao longo dos anos de escavação, o padre então diz que pode oferecer a Edmond algo que ninguém pode lhe tirar, que é o conhecimento. Seus conhecimentos sobre física, matemática, ciências de modo geral, luta inclusive. E um dos frames mais interessantes do filme é que, na cabeceira da cela do padre, há 2 livros em destaque. Um é A Riqueza das Nações, de Adam Smith, e o segundo é O Príncipe de Maquiavel, já mostrando que tipo de conhecimentos o padre iria transmitir para Edmond nos intervalos entre as escavações. Inclusive, o padre ensina ele a ler, tamanho é a ignorância do protagonista. As 2 bases da evolução desse homem. Riqueza, aprender a gerir as suas riquezas e fazer dinheiro, e aprender a lidar com a sociedade e com as pessoas, com Maquiavel e o príncipe. Como adquirir poder e como lidar com ele. E o padre, por coincidência, era um ótimo esgrimista e lutador, então também o ensina a lutar, a fortalecer o corpo. Então, naquela prisão, ele fortalece mente, espírito e o próprio corpo. Não é à toa que a figura que chega até Edmond é um padre, é um sacerdote, é aquele que vai trazer um conhecimento, né, do alto para aquele que nada tem. É simbólico essa relação aí. Já conseguiram associar um pouco essa simbologia do filme com o desenvolvimento masculino em nossas vidas? Senhores, a prisão nada mais é do que a caverna do homem. Ele teve que se isolar da sociedade, se enfurnar em sua caverna interior para desenvolver-se num homem melhor. Ler, treinar e estudar. Aprender a gerar e a fazer riqueza e a tratar com política na sociedade. Como um spoiler do filme, ele acaba voltando, para a sociedade, fugindo da prisão e retomando aquilo que lhe é de direito. Mas eu queria aproveitar esse vídeo aqui, que é uma comemoração aos 50 mil inscritos aqui do nosso espaço, porque eu me lembro muito bem da minha jovem adultice, o final da adolescência, onde eu era uma página em branco. Eu não tinha uma personalidade formada, eu era uma pessoa reativa. Aquele que caminhava à medida que acompanhava grupos de pessoas. Eu não tinha uma individualidade. Então, nesse momento da minha vida, eu comecei a perceber que eu estava em desvantagem em vários sentidos.
Eu comecei a perceber que haviam pessoas que estavam um pouco à frente de você, tanto pela educação que tiveram, como os benefícios de ter nascido em um lugar melhor. E isso me deu um estalo de que eu tinha perdido tempo. Eu não tinha hábito de leitura, eu sequer reparava no meu corpo ou na minha vaidade. E foi no início da vida acadêmica que eu percebi que tinha que entrar na minha caverna pessoal. Comecei a correr atrás da literatura clássica. O que eu perdi? 20 anos adormecido, sem ler coisas essenciais, sem ler as grandes obras, sem treinar o próprio corpo, sem ter noção das coisas, noção de visão de mundo. Eu precisava da minha mitologia pessoal. Eu precisava embarcar na mitologia de Edmond Dante, entrar na minha caverna, me isolar, esquecer um pouco das coisas, esquecer um pouco dos problemas do mundo, esquecer da guerra que está acontecendo em outro continente, esquecer do surto que aconteceu em tal lugar, desligar das notícias, do noticiário local, noticiário diário, das grandes nuvens de informação que nos inundam com coisas que não podemos resolver no mundo prático, a nossa vida imediata e cotidiana. Eu percebi o tempo que eu perdi, eu percebi o quão valioso é o tempo. E é por isso que eu comecei, num ritmo até um pouco frenético e descuidado, já que eu não tinha ainda o beabá da coisa, a ler coisas atropeladas, mas que eu sabia que eram importantes de ler. Grandes clássicos da literatura, livros atemporais, obras, autores, conhecer as coisas. Até voltar com conhecimento que eu julgava o suficiente para voltar a me comunicar com o mundo de novo. Muitos, inclusive colegas de infância, dizem: Ricardo, você não parece ser o mesmo que eu te conhecia anos atrás, você parece outra pessoa. O que aconteceu com você? Bem, eu precisei desse modo monge, desse isolamento para forjar uma personalidade que era uma página em branco. Eu não tinha opiniões formadas sobre nada, nunca pensei profundamente sobre questões essenciais. Isso pode acontecer com você, inclusive, né? Como você não tem opinião sobre muitas coisas, a primeira opinião forte que você recebe, seja assistindo alguma mídia, lendo alguma notícia, você acaba adotando ela para si. Faz sentido. Por quê? Você não tem como comparar nada. Senhores, tenha a sua mitologia pessoal. Tenha a sua caverna, onde você consiga se isolar para forjar o conhecimento que você julga interessante para se relacionar melhor com o mundo. Para ser uma pessoa menos reativa com os problemas que você não tem controle. Leituras boas que te elevem ao invés de trazer para baixo e para meios sociais e amizades que não vão te agregar em muita coisa. E por que não me conectar com outros irmãos que talvez estejam passando por um processo similar de desenvolvimento pessoal? Que estão cansados da nulidade, da superfície e querem realmente conhecer melhor a si mesmo, de se relacionar melhor com o mundo. Eu acho que agora o nome conselho desse projeto faz mais sentido, né? Bom, prometi a alguns uma resenha do filme do Conde de Monte Cristo. Bom, parte desse vídeo é ela, né? Então, dívida paga. Como relacionar isso com o desenvolvimento masculino? Está aí. Bom, e o conselho comemora os seus 50 mil inscritos dando um presente para vocês. Que livros usar para, de modo geral, se desenvolver em diversas áreas da nossa vida? Bem, eu fiz um artigo, o último publicado em nosso blog Medium, do conselho, e eu vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Os livros de desenvolvimento, desde os mais populares e superficiais de entrada, até aqueles que envelhecem muito bem. Todos eles estão listados nesse artigo, então confere lá. E, claro, acessando por ele, sabem que nosso espaço conselho é filiado à Amazon. Então, adquirindo qualquer produto a partir desse link, você irá estar auxiliando o nosso projeto indiretamente, sem custo adicional. Esse é um esforço meu para que vocês, de forma prática, no dia a dia, consigam inserir conhecimentos úteis. Eu sei que é difícil navegar na internet sem leme e acabar naufragando, mas, bem, esse é mais um pequeno esforço. E eu acho que vai fazer muito bem àqueles que estão buscando por leituras e inspirações intelectuais ou inspirações de conhecimentos mais profundos e melhorar cada vez mais, passo a passo, como homens, certo? Revisite esse link, compartilhe, né? Leituras essenciais. É um prazer ter esse espaço para trocar informações com vocês. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores.